Falar da mãe dos outros é comum em qualquer língua, mas quando se trata da nossa, não há língua que possa facilitar a proposta. Nem na materna, sendo eu ainda mãe e poliglota. Faz chorar na maioria das vezes. Um seco engolido corresponde ao instante. Não atendo ao telefone, sei tudo o que falaria. Conquanto falo dela, penso nela, pondero o que pensaria e me condeno, em palavras ou não, antes mesmo que ela venha saber. Eu vim e tornei-me uma expectativa falida, conquanto em mim a desilusão é outra. Me vejo nela e ela em mim, com pouca saudade e bastante pesar. As marcas aprendidas com o tempo são as armas que me aponto e não durmo. Fui ensinada a discriminar e pré-julgar como uma forma de sentir-me alguém. E depois de tudo isso, ainda que longe do olho do furacão, só sou qualquer. Muito bem! Obrigada! Que lindo! Gente, olá a todos, todas e todes! Nós estamos aqui hoje no Pode na Gringa. Tem uma convidada especialíssima, que é a Maria Marinheira. Eu sou a Vivi, moro em Berlim há 15 anos. Se você está vendo esse vídeo daqui a 15 anos, então vai ser 30 anos. E eu sou a idealizadora desse projeto, Pode na Gringa, um podcast que tem por objetivo conversar com pessoas brasileiras fora do Brasil e mostrar a trajetória, tentar incentivar quem quer sair do Brasil, mostrar que a vida não é um mar de rosas fora do Brasil como a gente pensa, mas que dá para você encontrar o seu lugar nesse espaço também, caso você deseje muito. Fica ligado que a gente vai trazer bastante gente interessante. Eu espero que todas as pessoas mais interessantes do mundo venham parar aqui nessa mesa. Então, aqui na minha frente, maravilhosa, Maria Marinheira! Tô super feliz. Eu tô muito mega obrigada feliz. pelo convite. Me sinto honrada em saber que eu sou uma das pessoas mais interessantes do mundo. Espero que todo mundo concorde. E não esqueçam de curtir, se inscrever, Já é comentar. Faz todo o seu papel de interlocutor. Faz o papel de querido. Pois é, ela é educadora. Ela é formada na USP em letras e espanhol, é verdade, Espanhol né? e português. A gente estudou junto na USP? Eu acho que... Acho que não. Não, porque Assim, eu comecei em 2007, você já tinha saído? Não, em 2007 eu vim pra cá, mas eu comecei em 4. Mas você voltou depois? Voltei em algum em 2009, aí eu fiz o 2009 inteiro. Foi quando a gente se conheceu meio não se Rápido. Conhecendo. Você era amiga das meninas da banda. Ah, é verdade. Da Déda, da Dri, Todo da Cintola. Fefeleche. Ai, que Sim. saudade desses meninos. Era a galera ali do precipício. Pois é verdade. Existe um Os pianos entenderão. Galera da USP, Fefelechento, escreve aí, explica pro povo o que é o precipício. O que é o precipício? Pois é. E você terminou a USP e falou, vou embora. Não, na verdade, o meu último ano fazendo licenciatura foi grávida. E aí eu tranquei por não chegou um ano de trancamento. E eu lembro que eu voltei com a Helena um último dia para fazer uma apresentação final para conseguir pegar diploma. Então eu peguei o diploma mesmo em 2015, mas já tinha concluído quase tudo em meados de 14. E depois disso fui dar aula de português nas escolas, com ensino médio. Você fez a licenciatura. Caralho, essa parte eu não fiz. E eu amo dar aula, tenho um tesão enorme de chegar na frente de 40 adolescentes de 17 anos, depois da aula de educação física, no verão brasileiro. Mas o tesão é porque eu trabalho com comunicação. Claro. Se eu fosse ensinar uma equação de matemática, acho que não rolaria. Mas como eu amo ensinar como a comunicação se faz, e ensino médio a gente trabalha muito com redação, eu trabalhava naquelas escolas que venha se matricular conosco porque nós te colocaremos numa boa universidade, sabe? Era esse o slogan, né? A escola que te prepara para o vestibular. Então eu
estava nesse meio, que é um grande mercado, que envolve muita coisa, estava super envolvida nisso, até que minha filha foi crescendo e os preconceitos foram aumentando e foi bem difícil continuar no meio escolar, nesse meio mais competitivo. Claro que existe a possibilidade de um professor reduzir sua carga para lidar com a maternidade solo, né? Ou a paternidade, enfim. Mas nesse meio que eu estava, de grandes empresas disputando alunos que querem vestibular. Mercado, literalmente. Eu comecei no editorial, enquanto eu ainda não estava formada na licenciatura. Eu trabalhei em grandes editoriais de livro, didáticos mesmo. Pode falar nomes e tal? Pode. Tipo Objetivo, Universitário, né? Que são os carros-chefes. Depois entrei no Ângulo, né? Que é o sonho de toda a mãe classe média, né? Que o filho estude no Ângulo. Então, mas quando você tem um filho que ainda está na idade pré-escolar, é bem complicado. E, enfim, várias questões da vida me impulsionaram a, em 2018, decidi, foi uma coisa super rápida. Meu melhor amigo já estava aqui desde 2016, eu acho, ou 15, não lembro. E ele sempre falando como era legal, como ele estava conseguindo se virar, como eram as coisas por aqui. E eu vidrada, né, também morrendo de saudade. Até que surgiu uma vontade decisiva, assim, só em 2018. E aí, sei lá, de fevereiro a abril, maio, eu juntei uma grana, comprei passagem. Ouvi dizer que só de ida. Passagem só de ida. Vim com a cara e com a coragem. Cacete. Tendo um grupo, um ponto de apoio, né? No momento era só ele. Eu acho que eu nem sabia que você estava aqui, nem sabia de outros amigos. Ou ele tinha me contado, mas depois, né? Entendi. Mas também a gente não tinha grande intimidade. Mas quando eu cheguei, eu me senti muito abraçada pelos amigos dele. Uma coisa bem interessante também que eu gostaria de compartilhar é que antes de chegar, eu já tinha feito contato através de um site, através de um website de babysitters. Ok. Mas que, na verdade, são contratadas pelo Estado alemão. Isso é um serviço que o Estado alemão presta para mães solteiras que trabalham mais de 8 horas por dia. Porque uma creche aqui, ela oferece o serviço de até 9 horas de cuidado. Então, você pode... Existem vários tipos de contrato, depende de quantas horas você trabalha. E no caso dessa mulher, ela tinha 2 filhos em idade pré-escolar e ela trabalhava em 2 empregos. Então, não ela tinha... precisa de apoio para A creche fecha às 4 da tarde. E isso aqui? Sim, aqui em Berlim. Existe alguém que trabalha em 2 empregos, assim? Existe uma mãe solo com crianças em idade pré-escolar até hoje. E ela tem 2 trampos. Então eu vim como babysitter com um contrato já a partir de 1º de agosto, que eu fiz com essa mulher, né? Eu fiz um trato com ela, ela me indicou, porque ela queria alguém que falasse inglês e espanhol, para ser bilíngue com os filhos. Então isso é um atrativo para muitos pais alemães que querem que seus filhos falem outras línguas. E assim tudo começou, procura de apartamento, que é um rolê. E mesmo em 2018 já era um rolê, né? Eu acho que já é um rolê há muito tempo. Eu me lembro de quando aconteceu a guerra na Síria, né? Assim, não sei se a guerra acabou de verdade, porque tá sempre bem cagado aquela região, mas aquela onda de refugiados que vieram parar aqui. Foi em 15, né? Em 2015 já começou a treta de busca de apartamento, de busca de moradia. Porque do mesmo jeito que vieram um monte de pessoas refugiadas, vieram também artistas de um monte de lugar, porque Berlim era barato de morar, entendeu? Assim, ainda é um pouco barato em relação a muitas outras cidades, mas eu não morei em outra cidade fora de Berlim e fora do Brasil, então, sendo fora do Brasil só aqui, então não tenho como comparar, mas eu vejo que a galera fala que
Sim. E me fala uma coisa, você disse sobre esse preconceito, né? Sobre, lá no Brasil ainda, o preconceito existe esse preconceito na universidade, você sentiu isso? Sendo mãe solo, porque eu me lembro que tinha mães que levavam crianças Sim. nas aulas. Inclusive eu assisti aula de literatura portuguesa com umas criancinhas desse tamanho, assim. Acontece... Ninguém reclamava da presença. E, na verdade, uma vez reclamaram da presença de uma criança porque estava chorando e... Então, na verdade, são duas questões, né? Ou você tem um serviço de cuidado dentro da universidade, dentro da faculdade, especialmente na faculdade de licenciatura e pedagogia, porque ali está uma presença maior de mães, né? Então eu acho que se não tem, mesmo que seja até as 10h45 da noite quando acaba a última aula, se você não tem um cuidado num espaço específico para as crianças, você não está apoiando a maternidade das suas alunas para que elas se formem logo, sabe? Então eu fiquei quase um ano trancada por uma escolha própria. Por mais que eu tivesse um suporte da minha mãe, eu preferi não continuar indo para as aulas nesse período. Porque eu também assisti a muita aula com criança chorando do lado. E me incomoda. Óbvio. Eu, como mãe, como qualquer ser humano que quer prestar atenção, você já trabalhou, você já saiu da sala de aula, porque eu já trabalhava na sala de aula antes de pegar o diploma de licenciatura. Uhum. Eu saía da sala de aula da turma da manhã e da turma da tarde com 40 adolescentes e ainda ficava ouvindo o choro de criança enquanto eu estava tentando prestar atenção. E não é o ambiente mais propício para uma universidade, para uma faculdade. Sabe? Um filho amamentando, aí é outra questão, sabe? Mas aí eu acho que a aula toda, a classe toda tem que contribuir para aquilo. São várias questões que a maternidade requer nesse primeiro ano, né, do puerpério, que se você tá sozinha e não consegue dar uma pausa, prejudica muito a sua própria formação e da turma toda. E aí a mulherada vai ficando em desvantagem. Bom, a gente sempre teve desvantagem em relação a homens, né? E nesse caso, pensando que, vamos supor que não seja uma mãe solo, mas ela é um casal, e o cara, né, um casal hétero, né, tô falando, o cara, ele vai, trabalha e a mulher fica com a criança, então ela tem que dar uma pausa na carreira dela, no estudo, em alguma coisa, porque o cara vai trabalhar. Isso já é bastante desvantajoso. E às vezes o cara ganha até menos. E mesmo assim... Ele se dá o alto título de provedor, né? Provedor do quê, né? Essa é a pergunta, mas enfim. Isso que é uma das razões que me trouxe a Alemanha especificamente. Não vou nem falar Europa. Mas é engraçado isso. No meio de uma conversa muito... não relacionada ao assunto de viajar ou ter filhos. Eu era solteira, nem pensava em ter filhos. Meu irmão, que hoje mora no Canadá, quando ainda morava no Brasil, ou seja, essa conversa foi de 10 anos atrás. Que meu irmão trabalhou na Volks muito tempo e fez 1 ano de estágio aqui também. E do nada, ele, no meio da conversa em família, domingão na mesa, ele comentou que a Alemanha, desde aquela época, tinha o melhor auxílio para crianças. É como se fosse um Bolsa Família, né? Um valor de auxílio, benefício mensal para cada criança. Que ajudava bem. E ele comentou isso porque ele morou aqui, que ele tal. Mas nunca pensei em Alemanha, nunca pensei na língua alemã. Nunca me interessei, nunca tive nenhum contato, nem pela cultura, sequer o que é mais clássico, mais conhecido, assim, eu também não tinha muita atração, não conhecia muito. Mas a necessidade faz o ladrão, né? Nesse caso, é um ladrão com lei protocolada no Senado. Então, na verdade, eu quero dizer, a necessidade que uma mãe solo tem não é suprida na sociedade brasileira, seja como professora, seja como faxineira, seja como vereadora,
né? Nossa amiga Sâmia, deputada, Isso. não tinha espaço, não tinha um lugar privado para poder amamentar dentro de uma câmara. Então Um não lugar importa gigantesco, muito, com muitas salas e não tem um lugar para lá amamentar um bebê. não importa nem tanto seu status social, econômico e tal. A mulher está sempre sendo colocada de escanteio dessas posições. É muito louco porque pensando ainda Brasil, né, quando a gente fala que status social, ou no caso, não status, mas os auxílios sociais que o Estado oferece, né, de ajudar não só mães solos, mas também pessoas refugiadas, pais solo, tem bastante também aqui, Sim. Não dá pra falar que não. Aí tem muita gente que tem aquela ideia de, foi pra lá por causa da Bolsa Família. E na realidade, acho que é mais... É que essa bolsa é ampla, entra tanta coisa dentro. Eu acho que a maior visão, assim, o maior motivo, vamos falar assim, não é a questão da bolsa, mas é a questão do que isso pode oferecer para você enquanto uma mulher que se formou e não foi pro mercado de trabalho. Então, assim, se reencontrar nesse lugar, na sociedade de pessoa trabalhadora e provedora, porque você é uma provedora. Sempre entendeu? fui, né? E assim, de quebra, a criança tem o estudo que tem aqui, você tem auxílio de creche, de alguma coisa, né, que tem o tal da Bolsa Família, mas que ele sozinho não vai pagar as suas contas todas, entendeu? Então tem muita gente com essa visão, essa ideia errada que ainda existe no Brasil, que acha que tem muita gente que vem pra cá só por causa disso. Mesmo porque se você não tiver trabalhando, inserido, você também não consegue nada, né? Mas a questão, eu acho que não é mesmo só a grana. A questão é como o sistema é organizado. Exato. O sistema é organizado da seguinte forma. Eles me perguntam, por exemplo, agora, minha filha tem 1 ano e 3 meses. Você tem 2 meninas. Tenho 2 meninas, ainda bem. Helena, um beijinho pra você, A Helena é a mais velha e a Sara é a minha bebê. Sim. Eu tô nesse processo de procurar a creche pra ela, né? A Kita, como a gente fala aqui. Eles primeiro me perguntam quantas horas você tem de ocupação, seja trabalho, seja estudo. Então agora eu voltei a estudar alemão. Né? Passei esse período da maternidade, do puerpério, da gravidez, vou voltar a estudar alemão. As aulas são 4 horas ao dia, tem manhã e tarde, mas praticamente é das 9 a 1. Mas mesmo assim é bastante tempo. Então eu disse, isso no Jugendamt, que é o departamento das crianças, infância e adolescência, a secretaria, né? Então eles me questionam no formulário, quantas horas você vai ter, vai estar ocupada, né? Quantas horas o pai estará ocupado. Então eles verificam esse período, eles mesmos calculam o horário de trânsito, de onde você vai e tal. Então, tudo é considerado, você tem uma atenção de acordo com as suas necessidades. Se eu falasse para eles, eu tenho, como essa mulher, eu tenho 2 empregos, automaticamente eles entendem a carga horária dela de trabalho não é compatível com a carga horária da creche, logo nós daremos um auxílio para ela, para que nós pagaremos, na verdade, o meu salário vinha direto do Senado. Entendi. Nós pagaremos uma pessoa, a escolha dela, que ela quiser, vindo de onde vier, para que fique com os filhos dela nesse período. E eu recebi o valor hora exatas de que eu estava disponível ali. E outra pessoa, eu agora na posição de mãe, eu disse que eu tenho aula das 9 a 1, terei aula das 9 a 1. Então eles pensam, pô, então das 8 às 2, ela precisa estar... Ela não consegue ser mãe. A filha precisa estar na Kita. Então eles me deram... Foi assim que você conseguiu. Eles me dão um vale. E é tão difícil você tem um vale de 7 horas, de acordo com as suas necessidades. E eu ainda não achei a Kita, mas eu já tenho um voucher do Estado de que eu sou... Aprovando. Eu tô aprovada para que minha filha se matricule. Agora vem a luta, Agora vem a luta. É que nem assim, você pode morar aqui, mas procura uma casa. Ontem eu fui numa reunião, tinha...
sei lá, 40 crianças para entrar numa lista de espera e ver como vai ser. Tem que bater todas elas agora, porque essa luta, sair correndo atrás de... Eu escuto, eu vejo nesses grupos do Facebook, tem grupo de mãe, tem tudo aqui, né? Que é um salva muito. Eu já tive muita ajuda nesses grupos. E é um grupo de mães de brasileiras, né? Tem grupo de mães, tem grupo de brasileiros e brasileiras, de assuntos mais gerais, desde como eu faço para consertar uma janela. Tem da beleza. O nome dos produtos, como limpar tal coisa. Eu adoro. Tem grupo de burocracia, tem divulgação de tudo quanto é tipo de serviço, de alimentação. A gente precisa dessa conexão. Mas, infelizmente, ela funciona muito mais virtual do que real. Quero contar uma coisa. A Sara ainda nem estava grávida da Sara. Eu criei um post no grupo de brasileiras em Berlim, perguntando de mães solos, ou mesmo de mães que não tinham como ter tempo livre, porque, né, não tinha como pagar uma babá também, que é uma grana. E aí eu falei, vamos fazer um coletivo de mães solo, vamos fazer um Vale Night, troca de mães. Um dia eu fico com seu filho, um dia você fica com a minha filha. Eu saí um dia sozinha, depois das 6 da tarde, sabe? Ver a noite sozinha na rua. Coisa que não dá pra fazer. Que faltava, né? Fazer. E é difícil coisa quando simples. Criança pequena. Não dá pra sentar num café e ter um papo. A criança sempre requer atenção. Não é questão que ela atrapalha, é questão que o rolê com criança é o rolê para a criança. Exato. Diferente. E tem hora que você precisa de um tempo pra você. E criança é um trabalho full time, né? Se você tem a criança, você tem que... Especialmente quando ela ama falar, seja em que língua for. Ligada no 220, ela mesma se chama de Emília, boneca falante, porque ela fala, eu sou tagarela. É mesmo. E ela fala em várias línguas, né? Ela fala várias línguas mesmo. Que ama falar. Que delícia. Ela é uma delícia de criança. Eu fiquei muito feliz porque ela chegou aqui, ela tinha acabado de sair de um tratamento com fono no Brasil. Ela cumpriu 4 anos... E minha mãe, eu já estava aqui, minha mãe falou, olha, a gente vai levar ela para uma fono, ela tá falando muito errado, como se a língua estivesse presa. E 6 meses de fono, logo eu fui pro Brasil buscá-la, em 2019. Eu lembro. E aí ela chegou aqui falando português perfeitamente. Depois de 2 meses, ela já começou numa quita bilíngue alemão e espanhol. Porque foi a minha opção para ela não ficar tão perdidona, né? Espanhola consegui entender. E aí ela tirou o espanhol de letra. Ela já me corrigiu em espanhol, sabia? Porque a gente que acha que fala espanhol, no meu caso, joga um portunhol e ela falou, não é assim, Vivi. E me corrigiu. Eu falei, Helena, me ensina que eu não sei nada. E aí depois, quando cumpriu os 6 anos e meio, ela foi para a escola só em alemão, primeiro ano. Já tá terminando o 2º ano, tá super bem, tá acompanhando a turma. E porque meu companheiro também é imigrante, dentro de casa a gente só fala inglês. E agora ela tá toda metida no inglês. E eles aprendem. Ela chega e, oh my God, really? E fala alemão também. Are you kidding me? Agora ela tá na fase do are you kidding me? Are you kidding me? Que bonitinha. Então assim, recapitulando, para uma mulher que tem uma criança ou que vem para cá e acaba tendo uma criança e de repente ela é uma mãe solo aqui. O que ela pode fazer de imediato? Qual o primeiro passo que uma pessoa com uma criança tem que fazer? Né? Seja solo ou seja não solo, não importa, né? Que criança tem que... Eu sei que aqui a regra tá na escola, tem várias leis. Depois dos 3 anos. A primeira coisa que a mãe tem que fazer aqui, ou o pai que vem com os pais, sei lá, com criança, o que eles têm que fazer aqui? Quais as coisas, assim, se você puder pontuar, porque eu acho que isso pode ajudar pessoas que estão... ouvindo, né, a se organizarem para seus próprios filhos, né? Eu sei que muitos brasileiros vêm com reunião familiar e normalmente um dos cônjuges, quando é um casal, né, quando é um casal,
uma das partes tem um contrato de trabalho, por exemplo, e aí o outro lado, né, a outra pessoa vem com essa reunião familiar. Digamos que seja um visto essa, de casado, assim, né? Que esse pelo menos os brasileiros que eu conheço aqui, a maioria Tem ou vários, são né? europeus, né, com cidadania, ou estão com esse visto de trabalho e aí traz o casal. E aí o que acontece? Nesse caso, em que, digamos que a mulher está em casa, se for o caso, né, num casal hétero, e o cara está trabalhando, e a mulher que engravida está em casa, o marido também tem direito a que eles chamam de Elterngeld, que é um dinheiro para os pais, o dinheiro para poder curtir esses primeiros anos do bebê. Então, mesmo sendo o pai, ele tem esse direito também, o que é muito bacana. O Elterngeld, galera, a licença maternidade, que na verdade é a licença paternidade. E aí tem um número X de meses. Então, ou só a mãe pega tudo, ou só o pai pega tudo para cuidar do ou divide. Ou divide, só que você não precisa necessariamente pegar com a criança baby. Você pode pegar com crianças até, acho que 7 anos de idade. Até a criança fazer 7 anos de idade, você tem que pegar a sua licença paternidade ou maternidade, nesse caso, porque... Isso eu não... até quando eu não sei. Eu conheço uma pessoa que a criança tem 5 anos e meio e eles pegaram agora uma parte desse tempo para eles ficarem viajando. Porque pegaram só uma parte no começo. Isso, Entendi. Eu acho que já tinha pessoa para cuidar da criança. Eu não sei. A história eu não sei. Mas assim, no caso, quando a mulher não trabalha, ela não tem nem como solicitar nenhum tipo de cuidado. Porque aqui, além da quita, né, tem também o serviço, tem o berçário, que são pequenas casas onde uma pessoa só pode ser responsável até 6 ou 7 crianças. Nossa, criança pra caralho. Então, aí são crianças mais novinhas, assim, menores de 3 anos. Sim. Mas tem também o serviço que eles chamam de Pflege, que é uma pessoa que vai mesmo na sua casa e tal, quando é um bebezinho e tal. Mas no caso da mulher, né, que tá no puerpério e não tá amamentando e não tem um contrato de trabalho, ela não vai ter como solicitar esse serviço. Mas, de toda forma, o homem tem, além dos dias, que é a licença paternidade, ele vai continuar recebendo esse valor. O valor da paternidade ele recebe. Independente do período que ele escolher, né? E aí, mas no caso, por exemplo, no meu caso, eu estava trabalhando, a minha filha nasceu em fevereiro. E aí eu ainda estava valendo o meu contrato de trabalho, que era de 1 ano, mas eu estava no período de gestação e tal, e aí logo eu entrei no período da licença maternidade, desse Elterngeld. Então a empresa pagou até terminar o meu contrato de 1 ano de trabalho, e aí depois automaticamente o departamento responsável pela infância já começa a te pagar essa licença. Sim. E aí você escolhe o período. Se você quiser receber durante só 6 meses, é um valor. Se você quiser receber durante 12, até 18 ou até 36 meses. Mas é claro que o valor reduz bastante até. E aí não paga tudo. Mas no caso, sei lá, tem gente que prefere ficar com a criança em casa até os 3 anos. Tem, e aí, porque às vezes a parte parceira lá pode bancar o resto, e tá tudo bem. E aí depois dos 3 anos a criança já tem o direito, não, o Estado tem o dever de colocá-la no sistema escolar, né, na quita, a partir dos 3 anos. Até foi mais fácil para Helena, porque ela chegou com 4, então eles colocaram ela numa prioridade. Ela já tinha que estar na escola, né? E agora a criança, não importa de onde vem, chegou aqui, tem que estar matriculada em alguma escola, alguma creche, tem que já estar inserida na sociedade ali. E a escola é uma grande admissão mesmo. Você tem um exame, passa por um exame médico, eles fazem todas análise de coordenação motora. Eu ia perguntar como foi essa entrada da Helena, que já tinha... No caso da escola, ela está na 2ª classe agora, né?
no caso da escola, como foi essa... Teve uma adaptação, porque a Helena falava só português e começou a falar espanhol por causa da creche. Uhum. Mas ela entendia bem o alemão por causa da creche. Sim, ela entendia porque eu conversava com Cone em alemão e ela entendia, só não falava, tinha vergonha, na verdade. Sim. Mas agora... Quando não tem outra opção, ela desembestou a falar no primeiro ano. E aí tem não é um teste que vai determinar se você... se a criança se você vai para o primeiro ano ou não. Ele vai te dar na verdade, é um teste de aptidão, porque eles fazem com 6 anos. Então, ele só vai dizer se a criança vai retardar um pouquinho a entrada ou não. Se ela precisa de reforço, por exemplo. Eu conheço crianças dessa quita bilíngue, do espanhol, que realmente eles não tinham muito contato. A criança falava só espanhol o tempo todo. E aí, quando eles fizeram esse teste de aptidão... Porque eles falam, conta até 10. Pegue a cadeira que está na esquerda. Eu fiquei com ela na sala na hora do teste. Okay. É uma brinquedoteca e ela vai falando, traz uma bola amarela, uma bola grande amarela, né? Pegando adjetivos e não sei o quê. Então ela faz, eles passam por esse teste de aptidão. Que louco de matemática, de números, de algumas palavras, coordenação motora. E Helena arrasou. Comandos, tipo, se sabe o que? Sublinhar, circular, né? Esses comandos escolares. E aí, todas as vacinações, exame... É verdade. O exame médico aqui para criança é muito legal. Você viu também? Quando a criança nasce, eles já recebem um livrinho. Esse livrinho é todo dividido em fases. Então, é de o 1, é o primeiro exame no momento que a criança nasce. E aí tem até o 11, não sei, o 9, se não me engano. 9 anos. Que é quando a criança já... Tá já entrando na puberdade. Então, são exames obrigatórios que os pais têm que levar a criança para fazer aquele exame completo. Que louco. Que é um check-up mesmo, sabe? Check-upzinho. Eles testam visão, audição, tudo. Que ótimo, porque detecta bem antes alguma coisa. E a escola obriga. Tem que ter. Todo ano, para matricular a criança, renovar a matrícula... Tem que ter o atestado de que está apto dentro do exame médico obrigatório. Que a pediatra dela, que acompanha ela desde que ela chegou, vai assinando todos os laudos e tem que apresentar na escola. Isso é ótimo. Assim como vacinação também. Então, para quem é anti-vax, né, fica a dica. Porque a criança não dá para ser anti-vax aqui. E nem deveria, porque né, criança precisa de vacina. Sabe quantas vacinas a médica da Helena disse que ela estava atrasada, sendo que de acordo com a lei, de acordo com as vacinas do Brasil, ela estava super em dia, a gente sempre tomou muito cuidado. Mas aí quando chegou aqui, tinha algumas no nascimento ela devia ter tomado essa, com 1 ano devia ter tomado essa outra. São outras. E aí ela chegou, já tomou todas as vacinas obrigatórias. Tomou umas 5. Nossa, Mas aqui no ginecologista, você vai ao ginecologista, o que eles fazem? A primeira coisa, me dá o seu cartão de vacinação. Você já sai de lá com 3 vacinas, assim, até meio loucas, 11 de tanta coisa. É assim mesmo, é o país da vacina, que eu acho. É incrível. Por isso que você vê as velhinhas de 90 anos na bike, com as sacolas do mercado. Eles são muito ativos, sentando à tarde. No meu bairro tem muito tomando idoso. Vários Aperol Spritz. À tarde, as mesinhas na calçada. Só as cabecinhas brancas. Eu quero ser essa véia, entendeu? Eu quero ser não, mesmo que seja o cafezinho delas. Isso. Mas arrumadinhas, tomando um solzinho, batendo papo. Elas são muito bonitas, né? Eu adoro, gente. Adoro os velhinhos aqui. São um luxo, assim, de ver. Muitos. Assim, claro que não dá pra generalizar. Mas, muitas exceções também. Há muitas. Acho que tem metade de exceção. Eles são resmungões. Mas até que eu também sou. Eu também sou a resmungona. A gente aprende a reclamar mais. A gente aprende a reclamar mais. Exatamente. E me conta agora, assim, eu quero saber quais são os aprendizados de ouro que você teve aqui até agora. Assim, não tô falando de língua, né, que eu sei que você já tem um certo nível de alemão, vai continuar estudando agora. E assim, tá tudo bem, porque também tendo criança não tem muito tempo e agora você vai conseguir, tá tudo certo, tudo encaminhado, isso é muito bom. O primeiro grandíssimo aprendizado que eu tive é que
40 anos na Europa é como 20 anos na América do Sul. Ah, é mesmo? Totalmente. Segunda coisa que eu aprendi, que mudou minha vida, é que eu não preciso ficar olhando para trás quando eu estiver andando na rua e já passou das 8 da noite. Eu tô anotando porque a cabeça é boa pra ter ideia, mas é péssima pra guardar, entendeu? Então, um papel. Mas Entendi. a questão, voltando ao primeiro ponto, 40 anos é como 20 aqui. Em que sentido? No sentido de que você vê a massa ativa, né? Massa, o povo, você vê a população ativa, 60, 70 anos, tirando de letra, né? Então tem um estilo de vida mais saudável, não só por escolhas de comer bem, não beber, não fumar, mas você é inserido num estilo de vida mais saudável só porque, não sei se dá pra ver na câmera, tem aqui atrás do estúdio tem um bosque. Ah, não, nessa não. Nessa não dá pra ver da janela. O estúdio, que é a minha sala. Que está na cidade de Berlim. Só que no meio de uma floresta. Não é no interiorzinho. Eu moro no meio de uma floresta e no meio de 2 lagos. Olha que beleza. É uma delícia aqui. Então, assim, você já respira melhor. Tem essa questão. O bairro onde eu moro tem 2, 3 parques com aparelhos de ginástica, com lugares lindos para se caminhar, quadras de esporte, ping-pong, aparelho de ginástica. Bastante esportistas aqui, não que nós no Brasil não sejamos, mas eu vejo assim muito mais senhores e senhoras fazendo exercício no parque do que gente jovem, né? Eu acho que deve estar na academia o povo jovem, né? Sim, que é mais de baladar. Mas eles também são, né? A galera aqui é de uma forma geral bastante... Sim. Mas essa questão dos 40-20 é interessante, eu vou te falar por quê. Não, e também porque eu comecei a perceber que eu posso começar coisas. Isso. A mentalidade que eu tinha no Brasil já era. Tô com 40. Já fiz a minha faculdade. Não, e agora? Já tenho uma faculdade, mas eu não consigo exercer minha profissão aqui por causa eu não tenho domínio ainda da língua alemã. Mas eu descobri que aqui eu posso começar. Se eu quiser começar um curso de confeitaria, eu posso começar. E ainda tenho 20, 30 anos pela frente para dar um gás, para sonhar, para criar, para fazer coisas. O incentivo do Estado para pequeno empreendedor, para quem quer começar, né? Um empréstimo mesmo. Aqui não é um sonho, um pesadelo pedir um empréstimo, que seja num banco. O próprio aplicativo do banco já te dá porque o valor dos juros é algo compatível com a sua vida, sabe? Não é algo que vai te colocar diretamente no ralo. Porque no Brasil a gente já tem até a gente até brinca, né? E pediu empréstimo. Tá presa. Não tem... Tá presa. Não sabe nem quanto vai pagar no final das contas. É assim, né? Tem essa questão do 40 com... Você pode se sentir com 20 aqui. Vai de frente com o que a Maíla Sandoval falou no último episódio, a questão do etarismo. Porque ela, como uma estudante sem passaporte europeu, estudante de mestrado, ela encontrou uma barreira ali na questão do seguro-saúde, porque estudante tem direito ao seguro mais barato e indicado pelo governo só até os 30 anos, entendeu? E eu meio que já tinha mais de 30, mas eu consegui burlar, porque eu também trabalhava. Eu nunca declarei imposto assim, sou estudante, eu sempre declarei só como trabalhadora, porque eu sabia que se eu mantivesse desse jeito, sem recuperar o meu dinheiro de imposto como estudante, eu conseguiria me naturalizar um pouco mais rápido. Então dei o truque, vamos falar assim. E assim, mas essa questão de inserido na sociedade, de verdade, você tem razão, assim, é muito mais ativo aqui. Eu comecei estudar programação com 46, entendeu? E assim, não tem problema recomeçar. Mas mesmo o tratamento entre as pessoas não faz diferença, né? Eu não me sinto nem um pouco como
quem tem 40 anos em São Paulo. Porque tem certos lugares, ainda mais, eu só consegui deixar meu cabelo natural, sem tinta, em 2019, final de 2019, que eu cortei curtíssimo e falei, não preciso me esconder atrás de uma tinta pra fingir uma idade que eu não tenho. Por que eu não tenho sendo que eu tenho branco? eu tenho um eu queria ânimo. assim, gente, eu queria desse jeito, mas não, por que eu não vejo? E Só tenho hoje um outro aqui perdido. amo meu cabelo. Porra. Não, sabe? Eu tenho inveja sem do seu química, cabelo. sem neura de ficar cobrindo raiz. Isso. A galera aqui ou usa aquela unha postiça, esdrúxula com purpurina. É coisa da moda, né? Ou isso aí. mal você vê galera na neura com isso. Então também tem uma desconstrução estética Quem pinta que eu nem unha é sei homem, explicar muito bem por quê. Mas aqui tem a desconstrução de valores estéticos também, pra mim, foi uma das coisas valiosas desse pouco tempo que eu tô aqui, né? Eu pretendo ficar a minha vida. É muito louco porque você pode ir de pijama no supermercado, você pode e as meias trocadas, não é divertido? Você tá no metrô, aí você vê o pé do povo, é a meia trocada, não tem meia, não tem par. Eles não usam par, meia tá lá na bacia de meia, na gaveta. Eu só compro meia de uma cor que é pra não existir par. Pra não ter esse problema. Somos todas uma grande gaveta de meias. E aquela cueca preta, cueca preta, cueca preta, cueca preta. Também não tem outro problema. Tá sujo, não sei, cheira. Que louco. Então, e essa coisa também da segurança, né? Que tem sim os seus problemas, como toda boa cidade grande, mas ser mulher e não precisar olhar pra trás a cada 5 minutos a cada passo que você dá, é muito bom, cara. E assim... É muito bom. Logo que eu cheguei, eu tava sem Helena, então eu saía à noite, eu curtia pra caramba, Lógico. tava sempre... Eu comecei a trabalhar numa empresa, num departamento espanhol, então tinha gente da América Latina toda, todo mundo trabalhava num salão junto, e todo dia é happy hour, a galera animada e tal. Eu não entrava em cada buraco, pra poder voltar mesmo pra casa. Com eles, mas mesmo sem eles, a gente pegava cada viela, cada lugar escuro, super arborizado, então mesmo bem que a noite estava claro, escuro, silencioso. E aí no começo, quando eu cheguei, claro, se eu via alguma coisa, eu já ficava viela, super né? Passando cabreira. Assim. Agora... Quantas vezes a gente já não voltou meio emborrachada pra casa e foi tudo bem? Não, a maioria das vezes dá tudo muito bem. Pouquíssimas vezes que eu ouvi casos ou até vi situação de... Nem vou dizer de abuso, mas de cara enchendo o saco, que chega meio bebaço e tal. Mas, ao mesmo tempo, o que é muito comum ver gente bêbada nos transportes, na rua e tal, mas não é tão comum aquele tipo de bêbado que aborda a mulherada, que já chega gostosa. Eu acho que turista é mais assim. Se você passear ali pela ponte da Warschauer Straße, você vê que os turistas fazem muito isso. E isso dá. Mas aí você fala, turista vai embora logo. Eu fico feliz que eles vão embora logo. Eu acho legal que, pelo menos, os caras que eu conheci aqui e tal, a abordagem é diferente. Não sei também se as mulheres aqui também já deixaram eles mais ligados, pra não ser tão assim, boca mole, falando qualquer merda. Não sei qual é o lance, mas pelo menos dentro das relações héteros, eu acho que os caras são menos sem noção. Falando de pegação, de balada e tal, eu acho que eles são menos sem noção. Pelo menos eu só passei uma situação, e não era um cara alemão, era um imigrante que cresceu aqui e tal, e aí tem uma visão mais machista, né? Claro, numa cidade como Berlim, que tem gente de todos os lugares do mundo, claro que tem muita gente com uma mentalidade ainda... Do país que veio, né? Do país de onde veio, né? E tem orgulho até de manter, né? Não é todo mundo que é cabeça aberta. Eu vou pra Europa porque eu sou mente aberta em comparação ao meu país. Tenho amigos que são esse caso. Tipo, tenho um amigo do Irã que você olha pra eles e fala, nossa, você nunca vai dizer que esse cara veio dessa ditadura, veio desse ambiente, dessa cultura. É uma pessoa super mente aberta.
E por outro lado, tem pessoas que você vê que são de países com uma mentalidade muito mais aberta, ocidental, só que o cara é um... É um bosta, Então você como uma mãe, agora você era uma mais solo, mas você foi durante um tempo. Sim. E você, assim, indica, recomenda para as mulheres ou famílias mesmo, assim, na questão infantil, assim, com os apoios, indica a pessoa arriscar a sair do Brasil. E você tem alguma dica para dar para essas pessoas? Olha, eu acho que se você é mãe solo hoje no Brasil e tem condições de conseguir um visto de permanência, eu acho muitíssimo válido. O que eu acho muito complicado é não ter uma cidadania europeia e vir para cá e ter que buscar um trabalho para daí conseguir um visto. Isso é muito difícil. O visto, assim, a permissão de trabalho é a primeira coisa. E a questão é que se você não tem um trabalho, você não tem com quem deixar sua criança, para uma mãe solo vir sozinha com a criança, antes de organizar sua vida, é suicídio. Não dá certo. O que eu fiz? Infelizmente, a única maneira que eu encontrei foi deixar minha filha durante 8 meses com a minha mãe, né, os cuidados dela, com procuração e tudo. Sim. Lá. E eu cheguei aqui, fiquei na casa de um amigo, no quarto de hóspedes, fiquei 1 mês lá, até encontrar um apartamento, o que foi raro. Não é um caso que você pode usar como exemplo, porque em exatos 28 dias eu tinha um contrato de locação de um apartamento todinho para mim, o que é muito difícil. Normalmente o pessoal consegue alugar um quarto numa casa compartilhada, que aqui chama VG, o que a gente chama de república. E aqui não tem essa de república ser só de estudante. Não. Tem idoso que vive em república, tem mães solos que compartilham um apartamento grande para as crianças crescerem juntos e ser também um apoio, uma rede. Então eu aconselho primeiro fazer contatos. Eu acho que a galera dessas comunidades do Facebook são bem abertas, especialmente para dar dica, tirar dúvidas. Mas o que eu acho que vale a pena vir sozinha por um período, se organizar, especialmente com apartamento. Então a mulher que vier tem que se preparar com visto e pelo menos assim, nesse primeiro momento até conseguir se estabilizar com uma casa ou emprego, pode se conseguir deixar o filho ou a filha ou os filhos no Brasil depois de buscar, é uma solução boa, né? Porque ela consegue se organizar. Porque o corre do dia a dia até você organizar tudo com criança fica meio difícil. Sim. Se você vem com a permissão, o contrato de trabalho, isso te dá uma permissão de permanência enquanto você estiver trabalhando. Mas para conseguir o cuidado para a criança, a creche ou a escola, dependendo da idade, tão rápido, eu acho bem complicado. Então eu acho que o ideal, nesse caso de quem vem já para trabalhar, seria primeiro conseguir tudo para a criança e depois trazê-la. Nossa, é luxo, Mas o legal é que, no meu caso, quando você vem sem a necessidade de um visto desses de permanência, você não precisa nem diferenciar o caso da mãe solo como de qualquer outro europeu. Qualquer outro homem ou mulher, para mim, não faz diferença tendo filho ou não. Porque justamente o sistema é organizado de tal forma que ele vai suprir as necessidades específicas de cada situação. Se eu trabalho 5 horas, se eu trabalho 12 horas por dia, existe uma forma de suprir isso, né? Vai além daquela quita que tem horário de entrar e horário de sair. Eles têm serviço que vai cuidar do idoso na sua casa, Sim. te dá um remédio todos os dias. Tem o serviço de uma mulher, como se fosse uma doula. Enquanto nas primeiras 2 semanas que a minha filha nasceu, ela ia na minha casa todos os dias. Ela me mostrou, se fosse o caso, ensinar a trocar uma fralda, dar banho, que pomada usar, como limpar o umbigo, como
todos os detalhes, como cortar a unha, Isso. qual é o melhor leite, onde no mercado, rede de descontos para produtos de bebê. Tem descontos de 70% que você consegue num aplicativo, porque é um produto que você compra muito todo mês. Fralda, leite, papinha, suquinho, mamadeira, qualquer produto para bebê. Tem muitas redes que você pode utilizar que facilitam sua vida, sabe? E assim, uma última pergunta nesse sentido da sua vida agora, né? A Maria como pessoa. E essa poesia que você leu no começo? Me conta um pouco mais. Pois Você é poeta, você poetiza. Eu escrevo há muitos anos, antes mesmo de fazer letras. Claro que a faculdade dá uma aperfeiçoada na técnica, e claro que muita leitura e ter contato com literatura faz a gente ampliar vocabulário, ter essa visão mais artística. Mas eu sempre gostei muito de arte. Como espectadora, né? Como quem assiste, quem ouve, quem percebe, mas a única coisa que eu consigo me expressar de sentimentos, daquela profundidade mais escondida que todo mundo tem, que por mais que eu seja espontânea, faladeira e tal, sempre tem coisas que são do recôndito, e isso a poesia me dá asas. Desde que aqui na Alemanha eu tive uma fase, e graças a Deus que foi na pandemia, que eu estava numa fase super criativa, e foi muito louco porque a partir das minhas a partir das minhas poesias eu compartilhei com um amigo, e a primeira ideia é que a gente criasse um roteiro baseado em histórias, em cenas que certas poesias retratam. Então eu e o Caio, esse meu melhor amigo, que além de também ser da letras, ele é fotógrafo e tem uma paixão por cinema, música, e a gente começou a desenvolver toda essa ideia do roteiro, e seria uma coisa muito experimental, porque seria todo longa gravado dentro de um pequeno apartamento, período de pandemia. Sim. E um monólogo inteiro. Então, foi um laboratório, né? Ter esse processo criativo todo. O filme não está finalizado. Mas ainda já tá lá. Ainda não sabemos quando a gente vai voltar. Mas o esqueleto existe. Então, eu posso dizer que existe, sim, uma pretensão. Tá na agulha. Que legal. Ainda bem, porque me salvou na pandemia. Porque o lockdown aqui foi sério, a gente não saía mesmo. Foi bem severo. E quando é que vem o livro? Um livrinho de poesia, fazer um digital, né? Assim, cara, você sabe o que eu queria fazer? Zine. Zine é legal. Igual na época que eu andava com os punks e a gente fazia zine à mão, tirava xerox. Preto e branco, entrava na loja de xerox quando ela já tinha fechado para tirar xerox de graça. E a gente fazia os zines e vendia R$1 ou uma cerveja por poesia punk na rua. E a gente ficava até às 7 da manhã tomando cerveja à base de troco de né? poesia punk. Agora eu não faço mais poesia punk. Você viu, minhas poesias são meigas. Ué, mas são amargas, poesias. Mas são... depende de como as pessoas leem. Depende de quem vai ler. Eu acho que eu acho que eu tenho poesias de vários tópicos. Eu acho que isso que é legal do filme, porque ele fala de política, né? Minha veia anarquista, minha ideologia, ao mesmo tempo da minha crença em Jesus, que eu nem uso mais o termo cristianismo, porque não me representa. E são as coisas que eu amo, sabe? Então eu falo de sexo, eu falo da família, abusos, bullying, gordofobia, né? Então o filme tem uma veia antigordofóbica. Sim. E tem poesia, ele é todo feito baseado em poesias. E aí tem uma ode ao meu poeta favorito, que é o Fernando Pessoa. Que massa. Tem uma cena que eu me masturbo. Tem várias coisas legais. É um filme que eu adoraria que
que finalizar. Ficasse pronto. Tem que finalizar. Cara, e você quer compartilhar sua rede, não quer? Quer ficar invisível? Você quer falar? Eu gostaria de deixar um contato, caso você, mãe solo, que tem um parente italiano, que tem um pai e um avô português, alemão, não sei. Porque no meu caso foi assim, meu pai é português, então desde que eu nasci eu tenho direito a essa cidadania, mas nunca fui atrás. De repente meu irmão tirou, meu outro irmão foi pra França, também tirou. Falei, vou tirar essa cidadania aí, sem plano nenhum de viajar. Aí com o passaporte na mão parece que vai dando uma vontadezinha, né? E rolou. Então, se você tem essa possibilidade, eu vou deixar meu contato do Facebook, Maria Marinheira Amaral. Eu vou deixar o contato da Maria aqui embaixo na descrição do vídeo também, porque daí a pessoa pode só clicar, já vai direto na sua rede. Uhum. E você também tem Instagram, você usa Instagram? Eu uso o Instagram também, que é mila.amarelena, que ele é mais voltado para fotos da minha filha, agora das filhas, vídeos mas e tal. Mas o Facebook tem um Messenger. O Facebook tem um Messenger. Eu tento criar uma rede de apoio de mães, estava até comentando com a Vivi. Isso é legal. Já fiz post no Facebook querendo chamar as mães para uma reunião, para a gente trocar serviço de babá, para ter uma noite para sair, um tempo de folga. E ainda não estou conseguindo fazer isso virar presencialmente. Todo mundo no post, que legal, que maravilha, nossa, adorei a ideia. Mas na hora do vamos ver, as coisas ainda não rolaram. Mas eu acho que as pessoas não conseguiram se encaixar na ideia ainda. E rola um tempo, mas tudo bem, dá o tempo delas. Daqui a pouco... É porque o pessoal se sente mais confortável pagando por um serviço. É um pouco triste, mas assim, acho que tem que dar o tempo delas para elas sentirem confortáveis, deixando o filho na casa de uma outra pessoa, mas talvez você deixando o seu filho na casa de alguém, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né, com isso, obviamente. Mas eu acho que aqui essas redes de apoio não monetarizadas são mais comuns. Eu conheço galera que tem horta comunitária e, sei lá, se você ajuda uma vez na semana a regar, você já tem direito a uma cesta de alimento na semana, sabe assim? E várias outras propostas, iniciativas de coletivos, assim, que funcionam super bem. Eu vejo nas escolas, nos grupos desses cafés dos idosos, funciona. Então eu acho que a gente tem que adotar também um pouco dessa cultura, porque quando a gente vem, seja de onde vier, para onde for, tem que estar aberto ao novo de uma forma que você não vai perder suas características, porque a cultura é uma coisa que não dá para pagar. Mas está com a mente aberta para adquirir coisas novas. No outro modus operandi, sabe? Acho que, por exemplo, adotar bicicleta, ter um outro tipo de alimentação, não sei, são vários outros modos de viver que a gente consegue se adaptar quando a gente se abre que são legais, Eu quase não me lembro dos meus hábitos, mas de 5 anos atrás, de tão mudança que eu sinto no meu, de rotina mesmo, de dia a dia. Tipo, o horário de acordar, o que comer, o que fazer e tal. Eu acho que eu me adaptei bem porque eu me abri para mudanças básicas e também mais profundas. Que legal. Pô, você gostou? Gostei muito. Adorei. Arrasou. Super legal a sua iniciativa. Obrigada. Tenho certeza que a galera no Brasil vai se sentir agradecida, porque é um serviço. Eu tenho recebido mensagens legais e por enquanto não teve nenhum hater. E também, se vier, tudo bem, o dislike também conta pro YouTube. Mas não tem como não tem problema, mas é que eu não acho que eu não vou ligar pro hater, não. Pode vir. Gente, muito obrigado mais uma vez, porque vocês chegaram até aqui. Pra quem não chegou, vai lá, olhe no canal de cortes, vai, né? Já tô começando a cortar, colocar algumas coisas lá, porque a pessoa prefere um tema ou outro, vai direto, não fica perdendo seu tempo se você não quer. Mas deixa seu like, se inscreve no canal pra dar uma forcinha. E
O arroba do Pod na Gringa é o mesmo para todas as redes. Pod na Gringa! Arroba Pod na Gringa, então é muito fácil de achar, não tem como não achar, seja Twitter, seja TikTok, eu não tenho nada no TikTok ainda lá também, nem sei se eu vou ter, mas enfim, tem também. E o mais importante é o Instagram. Compartilha com todo mundo, com aquele amigo, com aquela amiga, com aquela pessoa amiga que quer sair do Brasil e não sabe como. Se tem criança, se não tem criança, simplesmente passa os vídeos para ela e com certeza ela vai se inspirar com uma dessas vidas incríveis que a gente está recebendo aqui nessa mesinha, tá bom? Obrigada, muitos beijos e até a próxima. Obrigada! Valeu, galera!